Sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Ninguém esperava uma manifestação do Pelé, nem eu, nem você, porque ele nunca fez isso a vida inteira, não ia ser aos 80 anos de idade que ele iria fazer. Mas no dia 19, no Carrefour em Porto Alegre, morre o Beto Freitas, assassinado pelos seguranças lá do Carrefour. Ele não se manifestou nem sobre a morte do rapaz, nem sobre o Dia da Consciência Negra, mas ele conseguiu fazer pior. No Dia da Consciência Negra, ele dá para Jair Bolsonaro uma camisa histórica do Santos. Não é uma camisa atual, não. Uma camisa histórica, antiga, autografada com o abraço Edson Pelé. Que final trágico de carreira que ele escorreu para si mesmo. Um final de vida deprimente. Eu vou te contar tudo, assista até o final, vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto? Porque é o seguinte, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, é uma das pessoas mais inteligentes, provavelmente, que você conhece. Aí você vai achar que não, né? Que ele só faz besteira. Mas ele tem um ato, uma decisão que ele tomou na vida dele que foi extremamente inteligente, que foi separar o Pelé do Edson. Nas entrevistas dele, sempre que alguém perguntava alguma coisa sobre o Pelé, sobre fora dos campos, ele sempre falava, não, o Pelé é um ídolo, é eterno, o maior de todos os tempos, fez tudo dentro de campo. O Edson é um ser humano como qualquer um, que erra, que acerta, que vai morrer. Pelé é eterno, mas o Edson vai morrer um dia. Ele sempre fez essa divisão. E isso foi extremamente inteligente e salvou o Pelé das besteiras que o Edson fazia. Porque veja só, Pelé sempre foi o melhor jogador do mundo, sempre foi caçado, sempre foi um ídolo e sempre sofreu ofensas racistas. Mas sempre que alguém cobrava um posicionamento dele, ele falava assim, se eu for reclamar de toda vez que eu sou xingado, nenhuma partida acaba. Veja, talvez ele tivesse interrompido realmente algumas partidas lá nos anos 50, nos anos 60, hoje o Beto Freitas não tivesse morrido lá no Carrefour de Porto Alegre. Né? A gente não sabe, mas com certeza ele não contribuiu para isso. E Pelé poderia ter feito isso, porque ele era uma das celebridades mais conhecidas do mundo. Olha, nós não estamos falando em época de rede social, hein? Nós estamos falando praticamente da era do rádio, porque a televisão começou em 1950, mas ninguém tinha ainda, era tudo pelo rádio. Quem tinha, a televisão era ao vivo, porque não tinha nem como gravar, então muita coisa se perdeu. Mesmo assim, com tudo contra, Pelé era uma celebridade mundial, recebido por presidentes, recebido por reis e rainhas, e nunca disse uma única palavra em favor dos negros do Brasil. Quando ele fez o 1000º gol, que o mundo estava esperando há muito tempo, foi aguardado aquele momento, falta o 1000º gol, e foi de pênalti, então o mundo parou para ver aquela cobrança de pênalti que era o 1000º gol. Ele poderia ter falado alguma coisa, ele falou o quê? Em favor das criancinhas do Brasil. É uma causa nobre? Claro que é, mas ele é alguém que respeita as criancinhas do Brasil? Nós podemos dizer isso? Nós não podemos dizer isso, porque o Pelé, a filha dele, Sandra Regina, que ele só reconheceu judicialmente porque foi obrigado, só encontrou com ela nos tribunais, sempre se recusou a conhecer, nunca deu a menor assistência. Ele nunca quis saber se ele teve uma filha, né? A filha dele, para vocês terem uma ideia, que já faleceu, ela morreu muito jovem, com 42 anos, no hospital, há 2 dias de morrer, para praticamente no fim da vida, ela disse que queria ver o pai. Ela estava internada em Santos, o Pelé mora em Santos. O Pelé não foi ao hospital visitá-la, não foi ao velório, não falou com a família e mandou uma coroa de flores em nome das empresas Pelé. Não foi nem assim, Edson mandando uma coroa para a filha, ele mandou as empresas Pelé é que mandaram uma coroa de flores para ela. E aí é esse cara que vem falar que fez gol para as criancinhas do Brasil. E os filhos da Sandra? Os filhos da Sandra, os netos do Pelé, só encontraram o avô uma vez num hospital, num hotel em Curitiba. Uma única vez, isso já tem mais de 10 anos, eles pedem para encontrar o avô. Também até hoje, eles já têm mais de 20 anos hoje. Nunca conseguiram encontrar o avô. Mas é pior também. Sabendo que nunca teriam apoio do avô, tentaram jogar bola no Santos sem falar de quem eram netos. Não falaram nada. Fizeram a peneira, passaram, estava treinando, aí vamos regular
regularizar a situação. Opa, filho da Sandra Regina, Arantes do Nascimento, neto do Pelé. Mandaram eles embora para não ter problema com o Pelé. Aí, para onde eles iam, a história se repetia. Eles faziam a peneira, a seleção para entrar no clube, de boca fechada, passavam, na hora de apresentar os documentos, viam lá Arantes do Nascimento, o clube não contratava para não arrumar problema com o Pelé. Então, é esse cara que quando fez o 1000º gol, não fez uma frase que fosse em favor dos negros, que ele diz que sofreu racismo, nunca falou, mas preferiu falar sobre as criancinhas e também nunca cuidou nem das próprias criancinhas. Ele quer que o Brasil cuide das criancinhas, mas ele nunca cuidou das criancinhas dele. E mais do que isso, né? Copa de 70, tricampeão, mega celebridade, com a taça na mão, onde que ele foi? Entregar a taça para o presidente Médici, o ditador, da ditadura militar. Aí você pode pensar, não, mas aí também é ditadura, o cara é obrigado aí. Ele deu declarações na época dizendo assim, esse gesto é pessoal, não quer dizer que eu apoie a ditadura. Quer dizer, ele disse que é um gesto pessoal, quer dizer, ele sim, ele foi entregar a taça para o ditador, mas ele não apoia a ditadura. Difícil de explicar, mas Pelé fez isso. Mas a vida dele toda, ele sempre que tinha algum questionamento sobre isso, mas por que você faz isso e aquilo tal, ele sempre falava, não, mas dentro de campo é uma coisa, Pelé é o ídolo, é eterno, o melhor de todos os tempos, e fora o Edson é um ser humano comum que erra e que acerta. Então as pessoas passavam um pano para as besteiras que ele fazia, porque em vez de cobrar um posicionamento mais firme de alguém que tinha visibilidade que ele tinha, engoliam esse argumento de que o Edson tem direito de errar e de acertar como qualquer pessoa. E ele passou a vida toda fazendo isso. Aí no final da vida, agora ele resolve dar um escorregão. Porque agora no final da vida, no meio dessa convulsão que nós estamos vivendo, ele resolve desenterrar esse militarismo. Pelé era militar, viu? Pelé era militar, serviu ao exército, desses 1000 gols aí que ele tem gols marcados pela seleção do exército, nem sei se ainda existe seleção do exército, mas Pelé sempre foi militar. Aí ele resolve dar uma camisa para Jair Bolsonaro e assina Edson Pelé. Então agora ele não tem mais desculpa. Ele não pode mais falar que o ídolo é imortal, é eterno, vai permanecer para sempre, e o Edson é uma pessoa como qualquer uma. Agora ele confessou realmente. A gente sempre soube, mas essa escorregada escancara que Edson e Pelé sempre foram uma coisa só. Isso era desculpa esfarrapada para não atrapalhar os negócios, para ele poder não se posicionar, não ser cobrado e isso não interferir nos negócios. Ele preservou a imagem do Edson, se esquivou de se posicionar, mas agora nós vemos que era tudo por dinheiro. Mesmo para ele, nem ele acredita que existe essa divisão. É uma pessoa só e ele usava essa divisão de Edson e de Pelé como escudo para não atrapalhar os negócios. Ele podia ter a atitude mais absurda, mais escrota do mundo aqui, mas não afetava os negócios porque não era o Pelé, era o Edson. E agora, aos 80 anos, nós sempre soubemos, mas agora ele confessa, sempre foi mentira. Sempre foi uma grande enganação para não atrapalhar os negócios. Porque agora ele entrega uma camisa para Jair Bolsonaro no meio dessa convulsão social de racismo que o governo federal se nega a enxergar como ele sempre se negou a se posicionar e ele assina Edson Pelé. Então essa é a maneira como ele decidiu se despedir da vida, mostrando quem ele sempre foi. Uma pessoa mentirosa, falsa, que só buscava lucro, benefício próprio e que nunca se preocupou em ajudar ninguém. Nunca ajudou nem a própria família, nem as pessoas que são irmãos de cor dele. Nunca se preocupou com isso, para não prejudicar os negócios. Se calou porque estava sendo muito bem pago. Essa divisão de Edson e Pelé nunca existiu. Sempre foi uma desculpa para não atrapalhar os negócios. Certo? Se você gostou desse tipo de informação, se inscreva no canal. Eu vou deixar no final o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Certo? Muito obrigado e eu já fui.